Super N, primeiras notícias. As inovações tecnológicas, um dos desafios para os pais é encontrar a melhor forma de criar e preparar os filhos para um futuro promissor. É verdade, Delma, e essa reflexão que abrange a infância e a adolescência vai ser o foco do Transforma, primeiro Fórum Internacional da Parentalidade Ativa, que vai ser realizado em Belo Horizonte nos dias 25 e 26 de agosto. E para falar mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui hoje no Super N Primeiras Notícias a idealizadora do Transforma, Joana Tameirão. Seja muito bem-vinda, Joana. Obrigada, Delma. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Joana. Bom dia. Joana, vamos lá. Transforma Fórum Internacional da Parentalidade Ativa, né? Como é que seria isso? Por exemplo, o que é que você percebe? São pais que, por exemplo, têm dificuldades de traçar caminhos para que aquele filho cresça e vocês oferecem palestras para orientar esses pais. Como é que funciona efetivamente esse fórum? O fórum, ele está na primeira edição. E a ideia dele é trazer justamente discussões saudáveis sobre a infância e falar sobre a parentalidade ativa e falar sobre todos os cuidadores, não necessariamente só o pai e a mãe, mas o avô ali que está na linha de frente, os professores, educadores e profissionais de saúde também são todas as pessoas que vão ali incluir no cuidado com a infância e adolescência. Seria justamente pensar nisso, então, pensar que a educação de uma criança, ela é algo muito mais plural do que se pensa, não está restrito exclusivamente à escola e aos pais, por exemplo. Exatamente. A infância como um todo. E nesse caso, como é que são essas discussões? Por exemplo, porque para que a gente... É um assunto delicado, né? Tem gente que não gosta, que diz assim, que o outro se meta na criação do meu filho, do meu sobrinho, do meu neto e tal. É verdade. Então, como é que vocês fazem para atrair essas pessoas para participarem desses fórum, né? Desse fórum e assim colocar algo de novo, digamos assim, na criação dessas crianças? Porque a gente sabe que a educação funciona muito, como você falou da pluralidade, Rodrigo, e você está falando da parentalidade, Joana, que é um avô que passa um conhecimento, um entendimento que tem de criação para os filhos, que passa para o filho e assim sucessivamente. Então, quando vem uma pessoa de fora para dar uma opinião em relação a isso, é um pouco difícil, é um terreno difícil ali de tatear. Então, como é que vocês fazem para atrair a atenção dessas pessoas? É realmente complicado, alguém dá pitaco, principalmente na infância e na educação que você está dando para o seu filho. Mas hoje em dia nem todos os pais estão ali do lado, né? Muitos trabalham, outros simplesmente não estão, então a avó, a tia toma esse partido. A ideia de fazer o fórum era para incluir todos, não só... Geralmente os fóruns são feitos apenas para a mãe. Entendeu? É como se só a maternidade existisse. A nossa ideia é abranger a todos, entendeu? A todos os cuidadores. O nosso maior sonho é que os pais participem, que eles tenham interesse também em discutir tecnologia, em discutir limites, a própria disciplina positiva. São informações que geralmente se concentram na mãe. Então a ideia é colocar todo mundo na roda para a gente poder discutir mesmo, né, essas questões. Ampliar a responsabilidade de todos, o que eu acho que é muito válido. Você falou em tecnologia, Joana, e era justamente esse outro questionamento que eu tinha para fazer, porque nós vivemos um momento em que a educação dos filhos, com toda essa tecnologia, acabou mudando também. As crianças já são diferentes do que eram, talvez, na nossa época. Parece que os meninos já nascem sabendo utilizar celular, equipamento eletrônico como um todo, computador, enfim. E muda também um pouco o que os pais precisam passar para essas crianças. É um assunto que vai ser colocado e já dá para adiantar um pouquinho de como é que o pai, a mãe, a avó que assume a responsabilidade muitas vezes na cocriação dos netos, o professor dentro da sala de aula, como é que ele tem que lidar com esse desafio digital que existe hoje? Então, eu vou contar uma coisinha para vocês. O fórum, ele nasceu porque eu estava numa festa com meu filho de 5 anos e ele pediu para eu voltar para casa para poder assistir YouTube. Eu falei, não é possível. Tipo, a gente tá numa festa super legal, por que você quer sair? Então, eu comecei a pensar, a estudar sobre o assunto e fácil, né? Eles nasceram imersos na tecnologia, nós não. Então, é uma questão muito nova. E a gente precisa realmente ter discussões em relação a isso para
para conseguir colocar limites, para poder entender o que acontece com a criança. E foi por isso que nasceu o fórum. E a ideia é justamente discutir nele, né? Vai ter a Thaís e a Roberta Bento falando exatamente sobre tecnologia e o impacto na vida das crianças. E uma pessoa muito especial que veio, a norte-americana Jane Nelson, né? Ela está aqui no Brasil para falar sobre, ela deu nome, né, à disciplina positiva, que é praticamente uma doutrina mesmo, uma filosofia de vida, e ela tá aí para ensinar a gente também sobre a questão da criação de afeto sem violência, né, com respeito e firmeza. Muito legal. São muitas tentações que as crianças têm hoje para ficarem dispersas, né? Antigamente as crianças tinham aquele horário de brincar com os brinquedinhos ali, pai e mãe tinham que ficar cobrando, ou avós, repito, para estudar. E hoje em dia, não é que a tecnologia, a gente também não vai demonizar a tecnologia porque ela é necessária e a criança também tem que ter acesso, até para poder acompanhar esse crescimento, essa evolução do mundo hoje que é tão competitivo. Mas é a questão dos limites também que você falou. E a gente é de uma geração, acho que todos nós que estamos no estúdio aqui, de uma geração que acostumou a socializar, a brincar na rua, a dividir as coisas, dividir brinquedo mesmo com os colegas na rua. E é uma coisa que hoje a gente está vendo que já não acontece mais essa interação, é o exemplo que a Joana deu agora há pouco, da criança estar na festa, talvez ali com mais um monte de criança junto com ela, da idade dela, e querer o meio digital, buscar aquele meio digital, né? Mas muita coisa que a gente vê também, e aí a Joana pode confirmar se isso acontece muito, é que às vezes isso acontece porque os pais, eu estou falando da forma geral, os tutores, as pessoas, os cuidadores, eles também às vezes estão tão atarefados com as coisas que é mais fácil entregar o celular ou o tablet na mão do menino para ele ficar assistindo um desenho, alguma coisa ali, e aquela criança acaba ficando, digamos, viciado naquilo ali. Então, a gente está dizendo aqui, tá falando do ponto de vista da criança, também de impor limites nas crianças, mas vocês também conversam, Joana, sobre limites que os cuidadores também têm que observar neles para não repassar isso para as crianças? Exatamente. Gente, celular virou bico, né? Você quer fazer a criança parar de chorar, você entrega ali uma tela para ela e resolve. E a gente acaba vendo a consequência disso mais na frente. E como eu fiz isso com meu filho e resultou nisso, numa ansiedade absurda, num vício mesmo, né? Me desculpa, você fez uma pergunta e eu me perdi. Sobre a questão dos cuidadores, deles também terem esses limites para não passarem esses vícios para as crianças também. Porque não é só a criança que procura, mas os cuidadores também. Exatamente, quem entrega o celular na mão da criança é o pai, é a mãe, a tia, é alguém, né? Então, o cuidado, ele tem que vir de nós mesmos, assim, dos cuidadores. O que você falou é brilhante, porque a culpa não é da criança realmente, nós temos que entender, mas como é um assunto novo pra gente, da nossa geração, a gente tem que trazer para conversar sobre isso. E a proposta do fórum é justamente essa. E vão ter outros assuntos super interessantes também, mas a questão da tecnologia para mim foi o que me inspirou mesmo a querer fazer um fórum, trazer essas pessoas. Ô, Joana, vamos então prestar serviço para o nosso ouvinte. O fórum vai ser realizado, como a gente disse na abertura aqui da entrevista, nos dias 25 e 26 de agosto. Conta para o ouvinte onde vai ser, quem tiver interessado, como é que pode fazer a inscrição, o que deve buscar, onde é que deve ir. Tá, joia. O fórum, ele vai acontecer na UNA da Imores, né? A Universidade de UNA, eles abraçaram mesmo o nosso projeto. Ele vai acontecer no dia 25, de 8 às 18, e no dia 26 vai ser o workshop com a americana, com a Jane Nelson. Vai acontecer de 9 da manhã às 16 horas. Os ingressos estão sendo vendidos no simpla.com.br/parentalidade ativa. simpla.com.br/parentalidade ativa. Então, para você que ficou interessado nesse fórum que vai discutir, então, essas questões mais do que modernas. A gente conversou com a Joana Tamirão, que é idealizadora do projeto Transforma. Então, obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer recebê-la, Joana. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Delma. Obrigada a você. Um bom dia.